Meus amores, olha, eu vou soltar o sonho agora do arrebatamento e vou soltar aqui, vai ser em Apocalipse mesmo, versículo 7, Apocalipse 7. Vou soltar em Apocalipse 7 o sinal da vinda de Jesus. Ó. E outra coisa, meus amores, eu tava vendo os vídeos, né, as pessoas postando as coisas que estão acontecendo nos países de fora. Vocês sabem o que está acontecendo? Por aí tá o que? É, o rio, o mar, sei lá, na geleira, né? Então, que dá cor de sangue, né? Então, mas é algo que está se cumprindo nas Santas Escrituras, né? E as pessoas não dão nem, né? E essas coisas iam acontecer quando o quê? Quando as duas testemunhas de Jesus, as duas testemunhas estivessem na face da terra. Vocês sabiam que elas já estão na face da terra? Será que elas já estão? Pelos esses sinais dá pra gente ver, né? Se elas estão na face da terra ou não, né? Cabe aí vocês examinar as Santas Escrituras mais, que para vocês verem se elas estão na face da terra ou não. Lê, pede entendimento a Deus, aquela parte das duas testemunhas. E não, meus amores, e havendo aberto o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um tremor, um, um grande tremor de terra. Isso aí vai ser no arrebatamento. Eu não vi, não foi? Eu contei pra vocês o sonho do arrebatamento, eu não vi a terra rachada. É isso aí, tá vendo? Não vai ser só no país, não, vai ser em todos os países. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de sigilo e a lua tornou-se como sangue. Glória a Deus, né, meus amores? É o sinal da vinda de Jesus, né? E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando lança de si os seus fígados verde abalado por um vento forte. Está vendo aí? O céu se retirou como um livro que se enrola e todas as montes os montes e ilha foram removidos dos seus lugares. Então, assim, meus amores, na vinda de Jesus, né, vai ter o quê? Um grande tremor de terra. E vai o quê? O sol escurecer, as estrelas caírem do céu, as ilhas vão se mudar de canto, né? As ilhas, né? Lá naquele livro de Ezequiel tá dizendo que o quê? Que Deus ia acabar o restante da costa do mar, meus amores, presta atenção, né? E os restantes das pessoas que ficarem procurar o quê? Se esconder, né? Tá aqui na Santas Escrituras, tá escrito lá e tá escrito aqui também. Entendeu? Ó. E todos os e todas as montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, todos, Jesus não está deixando nenhum quietinho no seu canto, está dizendo que todos foram removidos do seu lugar. As ilhas e montanhas, né? E, e, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos livres e todos os servos e livres se esconderam na caverna e nas rochas das cavernas, das montanhas, das rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, por que Jesus está irado, né? Porque não houve arrependimento. Jesus fez o sacrifício para livrar vocês do que? Do fogo eterno.
do tormento eterno, e vocês não querem. Porque é vindo o grande dia, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Então, tá vindo o que? O grande dia da ira dele. Entendeu, meus amores? Meus amores, pelo que eu li naquele versículo lá, né? Que Jesus está falando que... Meus amores, olha, eu soltei aqui, foi... Eu falo já com vocês o assunto que eu tava tocando. Aqui foi o que? Apocalipse 7, versículo 12, até o final dessa parábola. Porque essas pessoas, esses sinais aqui, e nós somos pessoas que estamos vendo esses sinais aqui, então, tá o que? Se revelando a vinda de Jesus. E as pessoas o que? Não estão esperando, as pessoas estão vendo, mas assim mesmo não estão acolhendo. Entendeu? E o que é que Jesus pode fazer para livrar vocês desse grande acontecimento? Jesus não pode fazer nada se vocês não se chegarem a Ele. Se vocês não se chegarem a Ele, Jesus não pode fazer nada por alma de vocês, não. Entendeu? Nada. Jesus pode fazer sim. Se vocês se voltarem a Ele. Sem vocês se voltarem, sem haver arrependimento, Jesus não pode fazer nada. Entendeu? Ai, mas Jesus é bom, vai levar nós com iniquidade, pecado, tudo para o céu. Não, meus amores. Eu já falei a vocês que precisa de ter santidade. Ah, mas Jesus é amor, mas Jesus exige santidade. Entendeu? Vou soltar o sonho pra vocês, que eu não soltei o sonho, não. Ó. Eu li Apocalipse, agora eu coloquei Ezequiel 26, que é falando justamente do acontecimento que vai ter no mar no dia da vinda dele. Meus amores, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu no pé da minha porta, eu olhando pro céu, eu avistava Jesus e os anjos, em cima das nuvens. Do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu olhava pra rua, eu já não tava dentro da minha casa, já tava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra rachada. E quando eu vi aquela rachadura, eu olhei pro cemitério. Quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. E eu me acordei. Me deu logo uma preocupação. Ixi, é o sonho do arrebatamento. E com certeza Jesus quer que eu faça alguma coisa. Entendeu, meus amores? Aí, meus amores, eu guardei esse sonho. Mas quando eu voltei a... Quando eu comecei a soltar ele, conversar com vocês, Jesus continuou aparecendo pra mim, dizendo que eu tava no caminho certo, que continuasse. E eu tô continuando. Sempre Jesus, o quê? Foi começo desse mês aqui, não foi mês passado. Mês passado, Jesus me deu o sonho que eu tava grávida. Entendeu? Com a barriga medonha. Gravidez, meus irmãos, representa o que? A vinda de Jesus. Vocês não acordaram, não, né? Jesus não diz que a vinda dele é com dores de parto. Dores de parto é o quê? Uma mulher que tá perto do teu filho. Então, nós estamos prestes a nascer. Entendeu? E ele tava, meus amores, nessa gravidez que eu tava com buchão medonho. Buchão medonho. E eu pegava ali a minha barriga, eu agitava ela assim pra cima, né? Pra ela não nascer. O menino nascer logo, eu agitava ele pra cima. E ele subiu um pouquinho pra cima, né? E ele vinha pro meu lado direito. E ele ficava, chegou a ver aquele nó, aqui, chega torcendo pra nascer. E quando eu vi aquilo, né? Eu fiquei continuando, né? Eu tava limpando, era como se fosse um banheiro. E eu tava lá lavando o banheiro, limpando, e eu continuava, entendeu? E eu me acordei. Quando eu me acordei, a primeira coisa eu me lembrei, sabe de quê? De duas coisas que Jesus me mostrou no céu. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. De uma mulher grávida no céu, entendeu? Aí, meus amor, matei logo na hora charada. Porque a vinda de Jesus, né, o quê? O começo das dores de parto. Então, nós estamos o quê? Próximo ao quê? Jesus está próximo a vir. Entendeu? Quando Jesus vir, vai ser um dia normal. Igual Jesus disse que a vida dele será igual no tempo do dilúvio. Tá todo mundo normal, bebendo, casando, no casamento. Outros o quê? Trabalhando para fazer... Para o quê? Para construir as suas coisas, né? Essas coisas materiais. Sem nem se importar com as espirituais. Então, essas pessoas foram o quê? Deixadas para trás. Por quê? Porque ela não estava em Deus, na sua própria salvação da sua alma. O negócio era os bens materiais, ficou com bem material e tudo na terra. Entendeu? Então, assim, meus irmãos, eu soltei o livro do Apocalipse, que eu soltei versículo 12, até o restante. Então, eu soltei justamente
respeito do sonho da vinda de Jesus. Ainda vou soltar mais aqui, falando que da vinda dele, esse dia. Entendeu? Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os queristeus, e destruirei o restante da costa do mar. Meus amores, ele não deixou aqui dizendo que vai poupar a costa do mar, não. Ele disse que vai destruir o restante da costa do mar. Se tu não acredita, se tu não crê, porra, eu creio. Porque eu já vi pessoas que me disseram o que na minha cara que é mentira. O que eu li, que eu falei, ele disse que era mentira. Ele falou que era mentira, mas não era minha mentira. Ele falou que era mentira da boca de Jesus. Porque se foi Jesus que escreveu aqui, é Jesus que está dizendo. E se Jesus diz que vai haver, meus amores, tudo que Jesus coloca aqui, eu creio e acredito, entendeu? E se cumpre, entendeu? Ó, vou ler aqui o versículo 18. E agora E agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar. Tumbar-se-ão com a tua saída. Então, é o quê? É uma cidade inteira que Deus vai derrubar ela por terra. Por quê? Porque ela quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei dele. Último versículo. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te fiz uma cidade assolada, como uma cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e muitas águas te cobrirão. Então, Jesus vai descer o quê? Uma cidade inteira, o mais profundo do abismo, como tem naquele livro lá, de qual foi? De Apocalipse, que eu li pra vocês. Que o anjo vai pegar e vai lançar o quê? Essa cidade inteira no mais profundo do abismo. Tá aqui, tá confirmando. E muitas águas, o quê? Vai cobrir ela. Tu acha que Deus fazendo isso, tu acha que as ilhas não vão sair do canto? Não vão mudar de canto, não? Pois se tu não acredita, porra, acredita. Se tu não crê, porra, eu creio. Ó, vou ler esse versículo aqui, porque eu tô pregando a palavra de Deus. E, meus amores, eu sei que isso aqui é o que acontece. Por quê? Porque desde aquele tempo Jesus pregava. Eu não estou pregando evangelho, eu estou pregando o evangelho do reino de Deus, é o que saiu da boca de Jesus. Desde aquele tempo antigo, Jesus pregava e o povo não cria. E nem tampouco botava em prática, do mesmo jeito é nos tempos de hoje, nessa geração, ó. E ele vem, e eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentava diante de ti como o meu povo, e ouvi a tua palavra, mas não a expõe em prática. Não é verdade? É verdade. Não põe em prática, não. Jesus vindo. Vocês não tiverem aceitado Jesus, vocês não herdarão o reino do céu, não. Se vocês não estiverem caminhando com Jesus, vocês não herdarão o reino do céu, não. Se vocês não comerem do corpo, beberem do sangue, vocês não herdam o reino do céu, não. Não a expõe em prática, mas pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. E eis que tu és para ele como uma canção de amores, cantada com a voz suave e bem tocada, porque ouvi a tua palavra, mas não a põe em prática. Você está vendo? É o que eu falo com vocês. A palavra de Deus, aquela é como uma canção que eu canto ela para vocês, é bem tocada. Mas o que? Vocês o que? Escuta, fala com a boca, mas vocês o que? Não praticam no coração.
não põe o que ela em prática. Então, de que vai adiantar para vocês? Vocês escutar e não colocar em prática. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei o sonho, entreguei a palavra de Deus, entreguei um versículo. Ezequiel 34. Então, meus amores, eu falo de todo assunto com vocês. De todos os assuntos, entendeu? Aquele povo, os fariseus, eles escutavam muito o que Jesus pregava. Então, eles escutavam, mas ele o que? Não colocava em prática. Entendeu? Igualmente o que é a humanidade hoje. Eles escutam a gente falando da pregação de Jesus, mas o que? Não a põe em prática. Fui.